seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui no Sinduscast, nós reunimos os grandes nomes, os profissionais que fazem parte do mercado, da indústria da construção civil, para conversar, para debater assuntos, para trazer conhecimento e para levar até você um pouco dessa expertise adquirida desses profissionais. O Sinduscast ele tem um apoio do Sistema FIEP, da construtora JL, da construtora Chimansky Fávero e também da Pedralha Imóveis. Se você está aqui no YouTube nos assistindo, se inscreva no nosso canal aqui do Sinduscom Paraná Oeste para que você possa acessar os nossos conteúdos, ou se você também está no Spotify nos ouvindo, aqui também é possível você se inscrever para que você nos acompanhe a cada novo episódio. Receba aqui na mesa, estou com a mesa cheia hoje, recebendo nossos convidados. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, a Nestor Tombini, arquiteto e urbanista, especialista em gestão de obras e empresas, já atuou na parte de planejamento público da cidade de Cascavel e há 40 anos está formado aí e atua na elaboração de projetos e construções nas diversas áreas, residencial, comercial e industrial. Nestor, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite. A gente espera poder contribuir com alguma informação, a história da nossa vida, mais como um depoimento da nossa trajetória do que grandes curiosidades ou grandes informações novas, né? Muito bacana, Nestor. Aqui na minha frente, Leandro Costa, formado lá em 2005 pela UDC, em abril de 2007 fundou a empresa Costa Efizinos Arquitetura Limitada, atuando nos projetos arquitetônicos e gerenciamento de obras, onde atua até hoje como arquiteto e diretor comercial. Presidente da Associação dos Arquitetos Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu, 2013 e 2014, e vice-presidente 2011 e 2012. Conselheiro titular do CAU em 2015 e 2017, foi presidente da CIF, Associação Comercial Industrial, Comercial Empresarial de Foz do Iguaçu, entre 16 e 18, né? E depois projetou o prédio da CIF também, né? Sim, também. Onde a gente tem apartamento lá, estamos lá quando estamos em Foz. MBA em Liderança e Desenvolvimento Territorial pela Uniamérica, especialização em Arquitetura Hoteleira pela URM de São Paulo e foi secretário de Planejamento e Captação de Recursos do município de Foz do Iguaçu. Leandro, seja muito bem-vindo também ao Sinduscast. Obrigado pelo convite, Vinícius. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa aqui. E espero contribuir nessa conversa aí. Obrigado. Que legal. Recebo também o Giorgio Tombini, engenheiro civil, especialista em gestão de obras e gestão de negócios, atuando há mais de 5 anos na execução e acompanhamento de obras, bem como na gestão comercial. Juntos, a Nestor e Giorgio formam aí as duas gerações da Tombini Arquitetura e Construção, fundada em 1988, uma empresa focada na execução de projetos, administração e construção de obras e empreendimentos. Giorgio, seja muito bem-vindo também ao Sinduscast. Obrigado, bom dia a todos e vamos ver o que a gente aprende, né? Meu currículo não está tão extenso ainda, né? Sou novinho, mas a gente veio aqui para aprender com certeza, né? Sempre estamos aprendendo aí e tentando melhorar não só o nosso networking, né, mas também a nossa vivência, a nossa experiência. Que legal. A Tombini Arquitetura, ela teve o mesmo ano de fundação da Fungel, né? A Fungel também, ela é de 1988. Né? Eu achava que vocês tinham fundado antes, né? Quando eu cheguei aqui, vocês já existiam? Você não, né? O teu pai, né? 88. Eu sou de 86 e a Fungel, ela começou as atividades dela especificamente em 1988. Na verdade, eu me formei lá em Porto Alegre, né? E em 86 eu voltei para cá. E em 88 eu constituí empresa, né? De projetos e construções, né? E de lá até aqui estamos aí, estamos trabalhando, aprendendo, desenvolvendo, já fizemos muita coisa, né? Eu sempre falo que se fosse numa sociedade, num país que valorizasse mais o projeto, mais a produção intelectual, eu já estaria aposentado há muito tempo, né? Porque o volume de obras projetado é muito grande, nas diversas áreas, né? Mas infelizmente a gente
tem que se adequar à nossa realidade e trabalhar e tentar fazer o melhor a partir do que nós temos na mão, né? E a nossa trajetória aí por quase 30 anos só projetamos assim algumas coisas que fizemos por gestão de obra, administração, mas nada assim muito significativo em relação, vamos dizer assim, à parte da construção. Embora eu sempre tenha defendido uma participação maior dos arquitetos na questão das gestões de obra. Legal. Porque como você faz a concepção, você já construiu a obra na tua cabeça. A partir daí você materializar, é um processo que você tem que aprender. É natural. É natural, quer dizer, você já pensou todo o processo quando está desenvolvendo o projeto. Pelo menos é assim que a gente espera que todo profissional faça. E aí a vivência de obra vai aprimorando o teu projeto e vice-versa, né? É um ciclo de aprendizado contínuo. De aprendizagem contínuo, né? E chegou no momento da vida, daí as crianças já em processo de formação, né? E daí eu comecei a pensar no futuro, né? Na segurança, no que qual é o legado, o que a gente poderia deixar, e pensando numa estabilização no futuro, quer dizer, a gente não vai ficar o resto da vida projetando, né? No momento que a gente quer também parar para tomar um vinho, viajar, etc, né? E aí que eu comecei, digo, não, vamos começar a tentar ver uma forma diferente. No primeiro momento, assim, estava em 90 e alguma coisa, 2000, a gente começou a ver aí algumas possibilidades de diversificar um pouquinho, não ficar só focado no projeto. Aí eu comecei a pensar, eu não sei se já contei para vocês essa história aqui, Vinícius, que a gente conhece há bastante tempo, mas eu estava pensando em, fazer alguma coisa. Então eu pensei em fazer algum mestrado, algum doutorado, alguma coisa para atuar na área de mais ensino, coisa assim. Mas eu não tenho muita vocação para isso. Aí eu falei, o que um diploma vai fazer na minha parede mais me agregar valor? Na área de projeto, talvez não muita coisa, porque a gente tinha um expertise grande, né? Aí eu pensei, vou investir, estava na época na voga de fazer muita silvicultura de eucalipto e tal, né? Uhum. Daí eu falei, cara, eu acho que eu vou nessa, tinha um dinheirinho e tal. Aí eu comecei a estudar essa situação, daí começamos a procurar terra. É um amigo nosso que já investia. E fomos e andamos a região aqui, Guarapuá, ou Laranjeiras, que era uma área, mas eu tinha em mente assim que eu queria comprar tanta área com tanto valor, né? E eu não conseguia, né? Eu falei, cara, vamos tentar aprender. Daí surgiu na época um MBA de gestão empresarial da FGV, daí fui fazer. E lá no curso eu encontrei um engenheiro que é advogado, gente boa, e ele também tinha área já, e eles tinham área de família, né? Que eles já plantavam, mas não sabiam o que fazer. Aí, o que vamos fazer no nosso TCC, né? Vamos fazer silvicultura intensiva para a gente aprender sobre o processo. E aí, no final de todo estudo, deu um livro, já emprestei para vários lerem nossos livros, aí, escolhemos muita informação, e chegamos à conclusão, na época, a Selic era 16 e pouco, né? Chegamos à conclusão que se eu pagasse aquilo que eu queria pagar, eu ia empatar, mas se eu pagasse o que o mercado queria, jamais teria retorno, entendeu? Uhum. Então daí eu falei, não, o que eu sei fazer? Eu sei construir, eu sei projetar, então vamos focar nisso. Aí que eu comecei a fazer empreendimentos, né? E começamos a construir e estamos tendo essa história até hoje. Que legal. Ô Leandro, conta um pouco aí também da Costa Efizinos, da atuação dela, os mercados que ela alcançou hoje, que eu sei que são mercados não só no Brasil, mas no mundo todo. Fala um pouco sobre a Costa Efizinos. Legal. O Costa Efizinos começou em 2005, né? E ano que vem a gente completa 20 anos, né? Metade do tempo aí do Tombini, né? Então a gente está sempre aprendendo também, né? E é muito bom poder compartilhar das histórias, né? Dos colegas aí que já estão há mais tempo no mercado, e é sempre bom. E o Costa Efizinos é um escritório de arquitetura que faz também administração de obras, e nós temos 3 produtos básicos, que são projeto arquitetônico, projeto de interiores e administração de obras. Uhum. E a gente está num processo agora, onde a gente completou 18 anos o ano passado, e eu falo que a gente chegou à maioridade, né? E a gente está mais maduro, né? Para poder expandir e buscar novos mercados.
E a gente tem feito isso, né? No Brasil, a gente está atuando em vários estados do Brasil com projetos, né? Fora do Brasil também, além do Brasil, em outros 6 países a gente atua, né? Paraguai, Argentina, em função da nossa região aqui, né? E também temos projeto nos Estados Unidos, um projeto em Connecticut sendo desenvolvido. Legal. E projetos na África também, 3 países, né? Gana, Nigéria e Angola. Nós estamos com 16 projetos em desenvolvimento lá. E é uma experiência boa, assim, enriquecedora para nós, para nossa equipe, sabe? É algo que mexe com a gente, né? Desde dos horários, né? Tem um fuso horário que acontece com esses países, a língua, né? Em Gana, a tratativa é em inglês, né? A língua oficial do país. Então isso tudo mexe com a gente, né? Mexe com a equipe, a gente precisa se adequar, se estruturar para isso, né? Então é um momento que é legal, assim, do Costa Fizinos, né? A gente vem buscando e ampliando o mercado, né? Estruturando cada vez mais a nossa estrutura, né? A nossa base, nossa equipe, e aprendendo a cada projeto, né? A cada nova experiência que a gente é demandado, né? A cada projeto que entra, a gente vai aprendendo, vai criando novos contatos e crescendo. E as necessidades arquitetônicas são muito diferentes nessas regiões de atuação? Cada região tem uma particularidade, né? Isso. Se a gente... isso é que é o interessante, que é o gostoso, assim, porque a gente começa a estudar novas culturas, novas condições, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, para projetos residenciais, demanda projeto de prevenção contra incêndio, por exemplo. Então, o projeto arquitetônico para uma residência nos Estados Unidos, ele é muito mais complexo. Eles são muito rigorosos nas exigências legais, né, de proteção e segurança das edificações, né? Então, essa é uma coisa que a gente se deparou, né, ao desenvolver o projeto. Já na África, por exemplo, eles não têm tantas regulações, assim, sabe? O negócio é mais liberado, assim, sem muitas exigências, né? Só que o que acaba atraindo, de repente, o público lá que busca o nosso serviço aqui é o que a gente propõe aqui, o que a gente desenvolve aqui. Eles querem esse produto lá, né? Desde, por exemplo, quando a gente esteve lá, a gente já esteve por 2 vezes lá na África, acompanhando os projetos lá, a gente percebe que as construções, elas são, via de regra, sem segurança, sem condições habitáveis, assim, que são boas ou favoráveis, né? Então, a pessoa, quando o cliente de lá, né, quando ele nos busca aqui, ele quer que a gente entregue isso também, né, nos nossos projetos. Então isso é interessante, né? A gente começa a perceber lá, a gente está desenvolvendo, por exemplo, casas grandes, assim, 1.000 metros quadrados, 1.200 metros quadrados, que na frente do terreno não tem infraestrutura ainda, não tem asfalto, não tem saneamento, não tem nada, né? E eles estão crescendo, estão desenvolvendo e fazendo assim. Então a gente entra com uma arquitetura nossa, né, com que a gente já aplica aqui, né, e que para eles realmente é uma coisa boa, né, enriquecedora para eles também, né? Então são as experiências que a gente vai vivendo aí no dia a dia. Ô Nestor, eu tava pensando aqui da gente explorar um pouco essa questão dessa evolução de 40 anos para cá, né, ou uns 20 anos para cá, mas enfim, essa evolução um pouco da arquitetura e do papel também do arquiteto, né? Depois a gente fala um pouco sobre o engenheiro também, né, o papel da engenharia, mas eu queria que você falasse um pouco da evolução da arquitetura, como é que você via os próprios projetos, as próprias obras e como que hoje vem se desenvolvendo, você que trabalha em diversas áreas, né, seja residencial, comercial, industrial, né, então tem uma experiência bastante acumulada em cima disso. Na verdade, assim, a evolução da arquitetura, ela é muito atrelada às técnicas, os materiais que vão se colocando no mercado, né? O que é importante ressaltar, eu estava ouvindo o colega aí falar sobre projetos aqui na África, seja lá onde for, a nossa referência do arquiteto é sempre o bem-estar e o conforto do ser humano, quer dizer, o ser humano tem as mesmas necessidades aqui na África, no Japão, nos Estados Unidos, quer dizer, então, o nosso produto de projeto, a nossa referência é o ser humano. E a pessoa que tenta fugir dessa escala humana, dessas necessidades, vai ter problema, né? Seja onde que for. Ademais, a questão das regulamentações, das regras, das legislações, claro que tem a ver cada município, na verdade, tem a sua legislação, né?
talvez tenha uma regulação nacional de certos itens importantes, né? As estaduais em menor escala, mas as que são obedecidas é no município, né? Sim. Interferem diretamente na questão do planejamento urbano, nos índices urbanísticos, e é o que direcionam os projetos. Mas a arquitetura em si, a gente vê a evolução de estilo, quer dizer, eu me formei lá no Rio Grande do Sul, lá tinha um padrão de projeto, por exemplo, residencial, a gente sempre trabalhava com uma angulação de telhado, telhados inclinados, aparentes, usávamos muita madeira, e as técnicas construtivas lá são diferentes, em função até do solo, né? Uhum. E uma das coisas que eu tive que me adaptar muito aqui, quando vim para cá, lá, por exemplo, eu nunca fazia uma fundação para casa. Era sapata corrida, alguma sapata isolada, e deu, porque o solo na região de Porto Alegre é bom, né? E um saibro bom lá, né? Então a gente cavava lá, fazia uma vala lá de 1 metro, jogava pedra lá na base, e tchau. E era arenito mesmo, sabe? Porque tem abundância lá. E aí começava uma alvenaria, uma viga de baldrame e deu, né? Paredes de tijolos maciços, né? Paredes de 20, 25, 30 centímetros de espessura. Quando eu vim para cá, a maior diferença que eu tive é exatamente essa, que a tradição construtiva, o modo construtivo é totalmente diverso. Aqui tu não fazia nada direto ao solo, tinha que fazer estaquinhas, microestacas, né? Mas eu, quando comecei a fazer algumas coisas para mim, daí, falei, não, cara, eu vou ter que tentar mudar um pouquinho. E eu fiz uns sobrados que eu fiz ali, inclusive que morei muito tempo neles, eu não usei estacas. Eu fiz sapata corrida, aquela história, compacta bem em bom solo, aí procurei um tijolo bom aqui na região, mas para não fazer maciço, e fiz, está lá de pé até hoje, não trinca, tudo tranquilo. E é uma coisa assim que eu tive que aprender, porque lá a gente fazia só assim. E aqui daí começamos a aprender nessa técnica, uma construção muito mais simples, muito mais leve, com tijolo furado, né? Do que lá um tijolo maciço. Claro, vai refletir em quê? Na qualidade do ambiente que tu produz, quer dizer, o conforto térmico, conforto acústico totalmente diverso, né? Uhum. Mas assim, e depois ver os estilos, né? Começou a ter uma arquitetura mais minimalista, o uso de telhado aparente hoje é uma raridade, né? Uhum. O uso de madeira também se perdeu, né? Embora a gente goste muito de trabalhar com madeira, mas aqui, primeiro, a dificuldade de conseguir madeira. Segundo, a mão de obra. Para madeira, hoje, é raríssimo. Então, a nossa região, nesse aspecto, agora lá no sul continua. Esse tipo de demanda tem e é forte, sabe? Tanto assim que eu fiz uma reforma aqui na catedral, né? E fomos comprar madeira lá em Porto Alegre. Olha só. Porque aqui não tinha, mas lá eu sabia que tinha. E fomos lá e compramos para fazer o investimento numa capela. Então, assim, a arquitetura, os materiais, elas são muito da questão regional, questão de temperatura, questão final, construtiva como um todo, né? Legal. Leandro, comenta um pouco dessa evolução que você percebe também. Eu acho que o Anestor, ele colocou realmente isso, a questão, a essência é a pessoa, né, é a ocupação das edificações, né, e a gente percebe isso a cada momento. Eu vejo que a pandemia também aflorou algumas coisas também, que eu acho que a gente tem percebido bastante no desenvolvimento dos projetos, né, que é, por exemplo, a biofilia, né, que é trazer, né, a natureza para as edificações, né? A gente tem feito muito isso, né, estudado muito isso nos nossos projetos. E aí, quando a gente fala, né, de natureza urbana, humana aí também, né, a gente tem aplicado bastante também, o Tombini deve participar disso também, da neuroarquitetura, né, aplicada, a neurociência aplicada à arquitetura, né, a neuroarquitetura, que mexe, né, com o comportamento humano, né? Ele analisa o comportamento humano nos ambientes construídos. Né? A gente tem estudado bastante isso, porque nós somos seres sensoriais, né? A gente percebe as coisas, né? Uns são mais auditivos, outros olfativos, né? E então a gente trabalha muito isso, né? E acaba surgindo uma demanda, né, relacionada a isso, e a gente vai aprimorando e consequentemente evoluindo, né? Vai evoluindo as construções, o que a gente propõe, né? E isso reflete na cidade, né?
Então, eu percebo muito isso, assim, né? Cada vez mais a gente buscando, né? Os arquitetos tendo que buscar essa essência mesmo, né? Que é a relação da edificação com as pessoas que ocupam, né? Com o usuário da edificação. E a neuroarquitetura, ela busca exatamente isso, né? É só isso, né? Só ela isso. estuda isso, né? Como é que as pessoas se comportam dentro do ambiente, né? A gente tem aqui um estúdio que ele é totalmente fechado, né? Por quê? Porque ele tem essa essência aqui. Mas às vezes tem pessoas que vêm aqui, elas se sentem incomodadas. Talvez em função da luz, que é uma luz forte, em função do ambiente mais fechado, né? Então, isso acaba interferindo, né, no comportamento das pessoas nos ambientes, né? Então, isso é importante que o arquiteto, né, que a gente esteja cada vez mais antenado a esses pontos, né, para que a gente possa proporcionar edificações melhores, né? A gente possa trazer ou construir ou projetar edificações que sejam mais adaptáveis, né? Que sejam melhores, que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Legal. Ô, Giorgio, o Nestor então comentou um pouco dessa ligação da arquitetura com as pessoas. O Leandro, ele trouxe então a neuroarquitetura e a biofilia. Mas um outro ponto que tu trouxeste agora foi a questão dos materiais, né? A devolução dos materiais, das ferramentas. Você teve uma formação mais recente, né? E é claro que tem acesso, de repente, a novas técnicas, novos materiais, e quando chegou aqui, né, acabou implementando muita coisa que tinha aprendido, muita coisa nova, né? Como é que foi isso aí? O que você vê hoje como os materiais estão se destacando, as ferramentas que você pôde aplicar, inclusive? Eu acho que a gente, não só em função de mudança de materiais, mas eu acho que a mudança do material é muito, digamos assim, influenciada também pelo momento que a gente vive de mudança de processos, né? E muito ligada à questão de mão de obra, né? Então, hoje em dia a gente percebe muito, por exemplo, né, no que a gente atua ali, que é difícil você ter carpinteiros, por exemplo, né? A equipe de carpintaria normalmente é o pessoal da cabeça branca, né? O pessoal sempre mais de idade, é difícil você renovar, né? Não só na parte de carpintaria, mas também no setor como um todo, né? Da mão de obra, né? Então, eu acho que a mudança de processos, primeiro, ela vai ser, digamos assim, mais influente, né? Para você mudar o jeito que você constrói, para daí sim os materiais virem no mesmo, digamos assim, passo, né? Então, por exemplo, a gente busca hoje em dia não formar mais uma equipe de profissionais, mas a gente está buscando mais equipe de montadores, que a gente fala, né? Mudar a obra o sistema industrializada, isso, né? Então não é buscar alguém que sabe fazer uma boa caixaria, mas alguém que buscar um sistema que elimine processos e que a gente consiga treinar de uma maneira simples, né, novas pessoas ali, ou até mesmo a equipe que já está ali, para a gente ter mais agilidade. No fim das contas é isso, né? Daí, saindo um pouco da parte criativa, né, da parte da arquitetura ali, indo para a parte de engenharia, que é você fazer a obra no prazo estipulado, no preço estipulado, né, e para isso você tem que ir jogando aí sim com os processos, com os materiais, para você entregar o produto que você está, digamos assim, dizendo que vai entregar, né, se propondo a entregar, e no prazo que você vai entregar, né? Então a gente vai tentando ajustar isso conforme vai surgindo as situações, né? E sempre está tentando melhorar, né? E ver novos processos. Então, até talvez e dentro de um processo de implemento do empreendimento, né? Que é um processo sempre longo, né? Então, daí você conceber o projeto, fazer a venda, executar ele, é um processo ali de 5, 6 anos, talvez, né? Isso. Então, até mesmo que você concebeu, né, e talvez vai implementar no começo do teu projeto, ali 2 anos pode ser que mude completamente, né? Então, vou botar um gerador aqui no meu condomínio, né? Um gerador a diesel, né? Para suprir demandas ali quando fala de energia. Hoje em dia já mudou, né? A gente vai conversando com o pessoal aí muito que mexe com a parte de energia, olha, não tem mais gerador, vamos botar bateria agora, né? Para suprir. Então, são pequenas coisas que a gente vai ajustando no processo, que é uma indústria longa, né? O nosso processo sempre é longo e a gente precisa estar sempre olhando, né? Estudando, vendo o que a gente pode agregar, né, e melhorar, né, e sempre melhorando no próprio processo, né, de construção. E você falava, Nestor, que na concepção do projeto, né, o arquiteto tem que estar
ele tem que entender tudo aquilo lá que vai acontecer ao longo da obra dele, né? Que muitas vezes é natural que ele já construiu na cabeça dele todo o prédio, né? Mas entender isso que o Giorgio falou sobre os novos processos é fundamental, né? Eu vou eliminar aqui uma etapa aqui, sei lá, vou trabalhar agora com pré-lajes, com pré-vigas, vou trabalhar com parede de concreto, né? Essa concepção, ela nasce lá no próprio projeto arquitetônico, né? Não tem dúvida, se você nascer errado, não vai acabar bem. Então, para projetar, eu defendo isso assim, fortemente. O arquiteto, o engenheiro que for se envolvendo na concepção do projeto, ele tem que conhecer o processo como um todo. Pensar no projeto já pensando lá na execução. E aí é que eu diferencio sempre o que é um desenho do que é um projeto. Hoje, infelizmente, a gente constata aí que algumas faculdades estão formando desenhistas, não estão formando projetistas, seja lá de engenharia, seja de arquitetura. Então o pessoal está voltando mais pela parte visual, pela parte da aparência, e não sabe nada do sistema construtivo, não sabe como é que aquilo chega lá. E aquela história, tu chega na obra, isso quando a gente começa na profissão, especialmente aqui, quando a gente chegou aqui em 86, aí nessa época, quer dizer, apesar de temos já aqui vários arquitetos pioneiros que estavam difundindo, mas a grande dificuldade era fazer a população, o povo em geral, entender a função do arquiteto. Arquiteto fazer uma fachada bonita. É muito mais que isso. O arquiteto faz a concepção toda do processo. E isso é importante entender. Quer dizer, a hora que tu chega no arquiteto, você faz aquela entrevista, e aí aquela história, tem que ter um pouquinho de psicologia para entender as necessidades reais da pessoa, do usuário, né? Tu falou de neuroarquitetura, quer dizer, ela passa por esse negócio que a gente chamava assim da psicologia. É uma boa entrevista de entender realmente a necessidade do usuário. E aquela história, o que é um bom projeto? Um bom projeto quando atende bem o cliente. Você não faz projeto para você faz projeto para o cliente. Ao final da obra... Mas tem arquiteto que faz para ele o projeto. Pois é, mas ele não entendeu a função dele muitas vezes. Ele não entendeu ainda. Não entendeu, porque a pior coisa que eu sempre falo, e para mim pelo menos não sei se para todos, que ao final não era bem isso que eu queria. Quer dizer, deixou todo o investimento, todo aquele esforço que muitas vezes a pessoa... É a única casa vai fazer na vida, chegar, não era bem isso que eu queria, mas tá bom, vamos lá. Quer dizer, é frustrante, para mim seria um desastre, por isso que é para entender muito bem a necessidade, a expectativa que o cliente deposita em você quando chega lá para fazer o projeto, mas é essencial você conhecer, não só o desenho arquitetônico. Arquitetura não é desenho arquitetônico, eu sempre falo, arquitetura é obra edificada, senão não tem sentido, sabe? Um desenho, o cara sendo um bom desenhista faz um negócio maravilhoso, enche os olhos das pessoas, a hora que você transforma aquilo em concreto, as pessoas, mas não era bem isso que eu tinha entendido, e isso é frustrante. Então, na verdade, a arquitetura é isso, gente, é um processo de criação efetivo, ou seja, criar o espaço e entregar esse espaço para o usuário. Agora, você fazer um bom desenho, um bom projeto, você venda a ideia, mas depois, muitas vezes, frustra porque a pessoa entendeu de uma forma, muitas vezes até artística, né? Um desenho bonito, colorido, cheio de gracejos arquitetônicos, coisas assim, quando chega na efetivação, puxa, não era bem isso que eu queria. Isso é frustrante. Sim. Ô, Leandro, eu queria que você entrasse um pouco ali mais na questão da neuroarquitetura. Como é que vocês fazem hoje dentro do escritório esse processo, né? Onde o senhor falou que né, a questão da entrevista ali com o cliente, para ele apontar as necessidades dele. Mas como é que é dentro da Costa Fizinos esse trabalho? É exatamente como o Nestor colocou ali. Essa é a psicologia, né, que a gente usa ali para entender exatamente o que o cliente precisa. E realmente é isso que eu acho que o grande diferencial hoje dos arquitetos que se sobressaem aí ou que estão trabalhando bem no mercado é esse arquiteto que consegue entender isso, né, e trazer para o projeto a essência do cliente. Né, a gente entregar o que o cliente precisa, né? E aí, quando a gente fala de neuroarquitetura, nada mais é do que realmente entender a necessidade do cliente. Ponto. Né? Ele precisa, seja para a casa dele, para o escritório dele ou para qualquer outro tipo de edificação, a gente entender, né, a necessidade do usuário.
né? E aí que a gente acaba trabalhando, né, esses sentidos dentro da arquitetura. E eu queria só fazer um braço aqui do que o Tombini colocou, que eu acho que é muito importante quando a gente fala, né, de entender o que o cliente quer e fazer para o cliente, né? O Tombini vai concordar comigo que existe uma prática na arquitetura, e essa é uma seara meio perigosa de tratar, mas eu sempre falo assim nas minhas falas, a questão da reserva técnica, né? O arquiteto ele tem o hábito, tem uma cultura na arquitetura dele ganhar comissão de tudo que ele especifica para colocar no projeto, né? E na minha concepção, eu acho que isso influencia a entrega do profissional. Eu entendo que não deve acontecer isso, porque a partir do momento que ele entende que ele vai ganhar mais em função de um material que ele especifica, acaba interferindo na necessidade do cliente, né? Ele acaba fazendo para ele, não a entrega que ele precisa fazer para o cliente. Então, existe isso, eu não condeno, né? É uma prática, cada arquiteto sabe como, né, a melhor forma de trabalhar. Mas influencia, né? E nós, no Costa Fizinos, adotamos que nós não vamos fazer essa prática, né? A gente não atua dessa forma. A gente recebe os honorários que o cliente paga pra gente, paga muito bem, né? Pra gente desenvolver o projeto que ele precisa, né? O projeto para ele. Então, acho que isso faz toda a diferença. E aí, a partir disso, a gente entendendo a necessidade do cliente, a gente aplica, né, os conceitos de biofilia, de neuroarquitetura, né, para levar aquilo que o cliente quer, né? Então, são particularidades, né, que interferem, né, são subjetividades que interferem na entrega do arquiteto. Essa questão da reserva técnica, Giorgio, ela não está só na arquitetura, ela está muito na engenharia também. A gente já teve casos de profissionais de projetos de engenharia trabalharem totalmente influenciados por uma questão de comissionamento em cima de uma solução técnica lá que não é a melhor para o cliente, mas é a melhor para ele, porque ele vai ganhar mais ali, né? Porque às vezes quando você está atendendo ali o cliente, você tem que entender psicologia, mas faz parte também de você direcionar, porque às vezes ele não tem muito claro na mente dele o que ele quer de fato. Eu quero mais ou menos isso. Então, quando você tem essa situação, você tem dois caminhos. Ou você vai para aquilo que você acha você melhor, ou para o que você tem que entender que talvez aquilo que seja melhor para ele, né? Então, daí você vai direcionando, né? Então, talvez... não sei muito na parte de engenharia, né? Mas, por exemplo, talvez vamos aqui fazer jogando pro teu lado ali uma fundação megalomaníaca aqui, porque não, porque precisa e corte, não sei o quê, e na verdade, poxa, não precisava fazer tudo isso, né? Seria muito mais simples, né? O simples sempre é o mais fácil e o mais confiável, né? Então é basicamente isso, né? Você, dentro desse aspecto, tentar ser o mais justo possível, né? E honesto, né? Porque como você falou, você não tem que pensar em visar e em ganhar lá vendendo alguma coisa ou outra. Você é um profissional, um arquiteto, um engenheiro, você tem que vender o teu produto, que é o projeto, né? A construção, né? E cobra o valor que tem que cobrar, que tem que ser valorizado, e cada um sabe o que vale a sua hora, e aquilo. Não tem que pensar em direcionar para um caminho para o outro. Tem que direcionar o que é o melhor, o que vai ser o desempenho melhor ao longo do tempo, né? Mas eu acho que o mercado, ele vai selecionando também essas pessoas, né? Vai, mas só pegando, então, uma linha que você levantou, meu querido colega, essa prática de RT é uma prática relativamente recente, né? No início, lá quando a gente começou a atuar, em 80 e alguma coisa, não existia isso. Começou, pelo que eu sei, alguma informação que chegou de alguma forma, e começou com um grupo de arquitetos de São Paulo, que trabalhava mais com interiores, e isso foi se expandindo, e é uma coisa hoje que está meio que generalizada, especialmente quando entra na questão do acabamento, né? Porque aí tem diversidades, né? Tem um acabamento de 10, tem um acabamento de 100, que faz a mesma função. Certo? Então, na verdade, começou a influenciar nesse aspecto de, mais especificamente na parte de interiores, aí, onde que entra realmente muitas vezes a parte mais significativa do investimento, né? Porque a parte de tijolo, concreto, aço, madeira, mão de obra, isso é um processo que isso
é uma questão construtiva em si, né? Quer dizer, você edifica a partir disso. Agora, o acabamento tem variedades muito grandes, né? A diversidade é muito grande. E aí que acontecem as situações. Nós também, a gente acha que o trabalho da gente tem que ser reconhecido e remunerado adequadamente, mas a parte de acabamento, eu, no escritório, a vida praticamente toda a minha profissional, eu não atuei no interiores, sabe? A gente fazia, claro, quando era parte comercial, coisa assim, que era uma coisa mais impessoal, né? Sim. Quando entra na questão do pessoal, do detalhe, da micro escala, vamos dizer assim, detalhar um móvel, eu nunca tive vontade, nunca, nem talento para isso. Eu tenho minhas 2 filhas, são arquitetas, elas trabalham com isso, mas aí é uma seara delas e elas gostam de fazer isso. Elas não atuam tanto na parte da arquitetura enquanto construção, criação de espaço, mas elas trabalham nessa questão. E elas, no fim, acabam se envolvendo nessa atmosfera toda de interiores. Por isso que a gente tem essa compreensão de ver e separar, olha, projeto é uma coisa, execução é outra coisa, interiores, se quiserem contratar com a gente tem a equipe também, certo? Mas assim, a parte, infelizmente, que acaba influenciando sim na execução, como tu colocou, e no preço final da obra, né? Com certeza. Que é o pior. Eu quero entrar agora o seguinte, o arquiteto não é só arquiteto, ele é urbanista, né? Arquitetura e urbanismo, né? E a gente tem nossas cidades, então até focar um pouco no oeste do Paraná, que é onde temos uma atuação mais presente, onde o Sinduscom, né, tem a sua base. Nós temos cada vez mais prédios crescendo no número de pavimentos, né? Você pega há 10 anos atrás, os prédios no máximo tinham seus 18, 20 andares. Hoje nós estamos com várias obras com 35, com 40, 45 pavimentos. Briga. Né? Uma briga de quem faz o mais alto, né? Às vezes um ego, alguma coisa assim, né? E Foz do Iguaçu recentemente teve umas histórias de mais 50 pavimentos, né? E como é que vocês veem isso, essa questão desse... claro que a gente pode também entrar na questão da própria expansão das nossas cidades, né? Cascavel teve um aumento bem significativo agora da sua área territorial, né? Foz está expandindo bastante também em função do lado Nova Ponte, novas obras, né? Comenta um pouco sobre isso, Leandro, essa verticalização que a gente tem tido hoje em dia. Eu vejo a verticalização como uma questão que o mercado acaba levando para isso, né? Em função da valorização do metro quadrado de terreno, né? Uhum. Eu consigo avaliar bem Foz do Iguaçu, porque a gente está lá e a gente percebe Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu hoje ela só tem crescimento a leste da cidade. Porque a norte nós temos Itaipu, que é o fim ali, né? Ao sul Argentina, ao oeste Paraguai. Uhum. Né? Nós estamos limitados ali, então a gente tem a nossa expansão para leste, né? Que é sentido Cascavel, né? E é onde está crescendo, né? E aí as obras de infraestruturas que estão chegando, né? Que estão sendo executadas lá, como a duplicação da BR da 469, né? Que é a Avenida das Cataratas, né? A Perimetral Leste também, né? Que é uma importante via para nós lá, para desafogar o trânsito, né? De caminhões no centro da cidade. Então essa região toda a leste, ela está expandindo, né? E ali a gente começa já a perceber uma movimentação de novos loteamentos, condomínios, né, sendo ocupados já de imediato nessa região. E aí, consequentemente, acaba-se, a partir do momento que você deixa você começa a urbanizar essas áreas, elas começam a valorizar, né? E aí começa também o processo de verticalização, né, em função do custo do metro quadrado. E aí a cidade, Foz do Iguaçu, no centro, no seu grande centro, tem muitas áreas vazias, né? Tem muitos terrenos bons, terrenos grandes que estão lá vazios, né? E a gente começa a perceber, né, a partir do momento que essas áreas periféricas elas começaram a se valorizar, aí sim começa a se movimentar esses terrenos, né? E a gente percebe isso com a quantidade de prédios sendo lançados, né, estudos que vão sendo feitos, né, empresas que não só de Foz do Iguaçu, mas empresas de fora, né, de Cascavel, de outras cidades, estão buscando Foz do Iguaçu para empreender, né, e verticalizar. Então mesmo. Nestor, Cascavel. Cascavel é um fenômeno, né?
nós temos um perímetro urbano assim, gigantesco e na última alteração do plano diretor aí se acrescentou uma área muito grande, significativa. Eu não sei se é fato, não tenho essa referência, mas fala que no perímetro urbano nosso cabem 5 Curitibas, né? 5 municípios de Curitiba. Tem uma área muito grande. E a exemplo que tu falaste aí, nós temos muitos vazios urbanos aqui. Temos muitos lotes bem localizados que estão aí, quer dizer, com toda a infraestrutura posta até então pelos municípios, né? Pelo município. Hoje os loteamentos, para sair, o pessoal tá tendo são bem rigorosos para liberação, no sentido de elevar a infraestrutura, né? Levar arruamento, levar saneamento básico, levar água, energia, todo um tratamento, quer dizer, deixar os espaços próprios já prontos para só clicar, vamos dizer assim, no sistema. Apesar dessa parte da infraestrutura urbana, acaba chegando para o município as demandas sociais, né? Quer dizer, tu vai ter que mandar professor embora. Não, mas eu fiz escola, mas tem que mandar um professor lá. O transporte público, tu tem que colocar também. Sim. Então, na verdade, muitas vezes, não sei se estou correto, mas o raciocínio me vem assim, a justificativa para criar essa expansão urbana muito grande, muitas vezes, não, porque nós vamos ofertar, ser mais acessível, ou vou dizer assim, ter mais acesso à população de menor renda à sua casa própria, né? Comprar um terreno. Mas esse terreno vai custar tão caro, ou metro quadrado, quanto um terreno já com infraestrutura posta na cidade. Então, não sei se as pessoas, embora estão reduzindo cada vez mais a cota mínima de terreno, mas um metro quadrado acaba ficando muito alto, porque tipo assim, comprar aqui na região da estrutura posta mais perto da cidade fica praticamente equivalente, muitas vezes até mais barato que comprar longe. E tem um movimento hoje muito grande na nossa cidade, que Foz inclusive já passou esse movimento tão significativo, que é a dos condomínios fechados horizontais, né? Sim. Porque Foz, inclusive, tem bastante condomínios hoje prontos, né, Leandro? Muitos. E muitos terrenos disponíveis. Sim. Cascavel, não. Cascavel, o que tinha, o mercado já absorveu. Tinha ali uma demanda muito grande, né? A oferta era muito baixa e o que tinha. Mas hoje, Cascavel, Giorgio, tem aí um volume, eu não lembro agora exatamente, mas são mais de 40 condomínios que estão em aprovação na prefeitura, né? Hoje em dia eu trabalho mais na parte comercial, então a gente tem bastante acesso diário aí com o pessoal da corretagem, né? Quem move, né, o mercado imobiliário, né? Quem faz as negociações, né, os corretores. Então, assim, é uma coisa absurda, né? O que tem há pouco tempo, né, tem uma consultora que, né, alguns condomínios começaram a surgir, cada um vai diferenciando, né? Então surgiu a notícia que ia sair um condomínio fazenda. Agora parece que já tem uns 5, 6 em desenvolvimento com a mesma característica. Porque vai ser condomínio que é voltado só para quem gosta de tênis. Isso. Então vai surgindo esses condomínios já de nicho, né? Que é para cada público, quem gosta vai tendo um direcionamento, né? Gosta mais de a parte mais de fazenda, quem gosta mais de tênis, quem gosta mais de... Enfim, o pessoal vai criando. Só que a questão é que esses condomínios que tá vendendo, tem uma infraestrutura ali, né, comum, mas basicamente você está vendendo só o terreno, né? O metro quadrado está quase basicamente o que a gente está vendendo, né? As construtoras estão vendendo aqui o empreendimento pronto, né? O metro quadrado do terreno, louca, quase. O metro quadrado do terreno dos condomínios de Foz, eu digo isso por experiência própria, eu te falava de um lote que eu tenho no condomínio lá, ele tem diferenças assustadoras com os preços de Cascavel, assim. Claro que como tem mais oferta, né? Você tem que brigar lá, né? Pelo condomínio. Mas tem realmente esse movimento acontecendo da população buscando os condomínios horizontais, senão não tá nenhum sendo feito. Eu acho que é uma coisa que o Leandro falou da questão da pandemia, né? Que mudou ali. O pessoal parece que na pandemia, não, eu preciso ter um espaço para eu, sei lá, deitar na grama, uma coisa assim, né? Ter um espaço para eu respirar. Então, e o mercado acompanhou, né? Obviamente, as oportunidades vão surgindo e as empresas vão investindo no que está saindo, né? Então, acho que muito em função disso que deu essa escalada na questão de condomínios aí, né? Muito empenhado em função disso, né? O pessoal quer um espaço agora, quer ter casa, né?
Antes era, morar no centro, quero ter tudo perto, agora é o contrário, né? Quero ter um espaço afastado, quero ficar tranquilo. E pegando um gancho da fala do Giorgio, lá em Foz, por exemplo, o que a gente vê de lançamentos de vertical são muito compactos, né? Apartamentos cada vez menores, né? Em função da cidade ser turística, o Airbnb, às vezes é um bom investimento e tal. Então, os apartamentos cada vez menores, né? E as pessoas querem respirar, né? E aí sim os condomínios vêm que é um prato cheio, né? A gente percebe isso em Foz do Iguaçu por isso, né? Que também tem bastante condomínios lá, né? Esse é um movimento. Isso é uma coisa assim que a gente já tinha observado, né? A quantidade de condomínios fechados lá em Foz do Iguaçu e de qualidade, né? De qualidade. Sim, são bem estruturados. Aqui realmente não são tantos, né? Eu até não sabia dessa informação que tem todo esse volume em aprovação, né? Mas assim, vamos dizer assim, tem mercado para todos, né? Porque a população está crescendo, as pessoas também que começaram lá comprando um pequeno apartamento, já vão para um apartamento maior, daí a pouquinho vem a família, eu quero ir para casa, eu quero pisar na grama, quer dizer, tem mercado para todas as situações, para todos os desejos, todas as necessidades. E também na questão da verticalização, eu não sou contra a verticalização, apesar da gente, de repente, em urbanismo, imaginar uma verticalização em função, de repente, da limitação de oferta diária, né? Daí você verticaliza para acomodar aquelas populações, né? Aqui em Cascavel, imagino em Foz também está começando, está crescendo. Aqui nós temos se for por esse prisma, não precisaria fazer nem 2 pavimentos, né? Porque nós temos muita área aí para edificar. Mas assim, a gente entende também que com uma tecnologia, com um processo construtivo maior, tu consegue verticalizar e você consegue, de repente, ofertar para aquelas pessoas que gostam da segurança de uma edificação vertical, de um bom apartamento, você consegue oferecer, e aí sim, de repente, super bem localizado, e aí vem o outro lado, quer dizer, de repente, em algumas situações, aqui em Cascavel já temos isso, apesar de uma escala menor, que tem algumas ruas, alguns trechos de rua que têm uma hiper demanda, vamos dizer assim, do espaço, e a infraestrutura urbana não chega na mesma proporção. Eu falo da energia, da água, sabe? Sim. Do sistema viário de transporte, quer dizer, tu tem que postar muitas vezes a verticalização, o adensamento, em onde que tem uma estrutura já implantada. Eu sempre cito aqui, não sei se tu conhece bem, mas imagino que sim, mas o Vinícius, o Jorge conhecem bem, a Tancredo Neves. A Tancredo Neves é uma avenida fantástica, tem uma caixa de rua, cara, eu acho que é subutilizado. Por muito tempo aquilo lá, o próprio planejamento urbano, as próprias legislações urbanísticas, elas eram muito restritivas. Hoje parece que esse plano novo aí mudou. Né? Cara, eu acho fantástica essa avenida. Agora, quer dizer, uma avenida com uma caixa enorme, com uma infraestrutura posta aí pelo município já, e um lugar bonito. Agora, se tu entrar de Foz para cá, quer dizer, quando tu chega, nossa, a arquitetura aí é paupérrima, sabe? Uma arquitetura antiga, claro que vai ter que ser tudo demolido, vai ter que ser reciclado. É uma oportunidade também, sabe? Mas eu vejo essa avenida aí como uma espinha dorsal aí que isso pode se desenvolver, como virou aqui a Minas Gerais, como virou a São Paulo, Rio de Janeiro, né? Sim. Que se verticalizou bastante no Espigão, a Minas especialmente, né? Mato Grosso e tal. Mas aqui a gente, sabe, a gente não percebe isso. Eu tenho feito essa crítica aí, observado há bastante tempo essa situação. Eu acho que nós estamos subutilizando essa estrutura toda que tem na Avenida Tancredo Neves, sabe? Lá em Foz também a gente tem o mesmo caso lá, que é a República Argentina. Perfeito. Né? Que potencial que tem, e ela é a principal ligação com a região leste da cidade, essa área que eu falei que está em desenvolvimento. Né? Ela está ligando lá, agora tem um novo hospital lá no bairro do Futuro, que chama lá, ela que conecta, né? Vai sair mais um mercado grande? Sim, tem estruturas grandes indo para lá, né? Ela tá, a região toda se estruturando, e ela com um baixo potencial construtivo, né? Os parâmetros urbanísticos, né? Eu digo defasados, né? Quando eu estive na Secretaria de Planejamento, né? Eu fiz esse trabalho, né? Com essa visão, assim, a própria JK
Se a gente for analisar a JK, né, a quantidade de construções antigas que tem lá, né, a gente podia, né, o poder público, né, junto de iniciativa privada, fazer uma avenida parque. A gente tem condições tem locais ali que a gente tem condições de transformar, né, e explorar mais o potencial construtivo, né, principalmente dessas duas avenidas. E aí transforma a cidade. Né? A República Argentina, recentemente, estive lá, daí eu estava um dia à noite lá e estava minha esposa com as crianças, aí a gente passou, aí ela falou assim, meu Deus, olha essa avenida, que coisa linda aqui, não conhecia. E porque realmente... Enorme, né? Uma caixa grande, tem tudo para ser, né? Explorar aquela avenida. E assim, aos poucos vai acontecendo, né? Aos poucos vai acontecendo. E aí que o planejamento urbano tem que começar a olhar com uma visão especial essas situações aí. De propor, de repente, um incentivo maior construtivo, para você desenvolver, porque a infraestrutura está posta. Tá lá, é o grande problema das cidades. Tem infraestrutura, tendo infraestrutura posta, você pode incentivar e o empresário, quando ele vê um incentivo, vamos dizer assim, adequado, apesar de repente do metro quadrado lá daquele terreno, ou ter que demolir uma situação lá, uma coisa existente, que é um processo natural, né? Exceto as questões de preservação do patrimônio arquitetônico, cultural, né? Claro. Mas como nossas cidades são recentes, elas não têm muito essa vibe, né? Embora algumas situações, tu não vê só pelo arquitetônico, não vê só pelo artístico, tu vê também pelo aspecto cultural, né? Histórico, né? Mas assim, o poder público pode, com uma visão de microplanejamento, algumas regiões você incentivar exatamente porque nós temos a infraestrutura posta, sabe? E é isso que é o problema. É muito mais barato do que você levar a infra para regiões mais... Exatamente. Você falou da Minas, da Mato Grosso, é uma loucura ali o trânsito para você estacionar num escritório, enquanto na Tancreda você poderia ter prédios ali maravilhosos, ali comerciais, né, com acesso muito mais fácil, né? Então realmente tem que se pensar nisso. Ali, na verdade, a vocação é para todos os usos, né? Tu pode explorar tanto a parte comercial como a residencial, porque um espaço extremamente aberto, ventilado, iluminado, quer dizer, você tem condições de fazer criar espaços muito adequados, com qualidade de vida muito bom para quem for usar lá, sabe? Esse é o grande mote, né, de todo o objetivo da gente é proporcionar uma situação de qualidade de vida ótima para as pessoas que moram. Quer dizer, o objetivo do projeto e de todo o planejamento, não só do arquitetônico, como urbano, é exatamente gerar conforto e qualidade de vida para quem é o usuário lá, né? Certo? Lá na ponta. Então, na Tancredo e outros exemplos que nas cidades podemos imaginar agora também, olha a própria Carlos Gomes com essa reciclagem que estão fazendo lá. Quer dizer, é outra avenida que ela tem um potencial enorme para desenvolver, porque tem uma infraestrutura adequada. Agora, aquela história, né? Algumas ruas, apesar da cidade do Cascavel é planejada, cara, tem lugar hoje já pega congestionamento, né? Apesar dos binários, das coisas que foram criadas mas as nossas caixas de ruas também não eram muito grandes na época, né? Tu pegar a Minas, por exemplo, você pega congestionamento quase todo horário de rush aí, início da manhã, meio-dia, tarde. Tomado, basicamente, tomada o espaço todo por veículos, né? Sim. Já que a gente entrou nas cidades, já conduzindo para o final do nosso episódio, né? Como forma aí da gente até ir concluindo, né? Eu queria que comentassem um pouco como é que vocês veem, então, essas nossas cidades daqui a 50 anos, né? Quem que vai ser Foz do Iguaçu daqui a 50 anos? Quem que vai ser Cascavel daqui a 50 anos? Bom, Foz do Iguaçu, né? Eu tenho uma visão assim de Foz do Iguaçu, de uma cidade que caminha, né, para um crescimento voltado aí para o turismo, né, para atendimento do turista, e isso acaba trazendo para uma escala mais humana, assim, entendeu? Quando a gente começa a perceber, né, quem é o usuário, assim, né,
a gente começa a ver que a cidade ela vai levando uma leitura para isso, né? E aí gerando situações na cidade, como por exemplo, uma rua da culinária, né? E aí de repente você tem um calçadão, você tem uma área que leva as pessoas para aquilo ali, né? Como eu comentei, uma avenida parque. Então, que nem vocês fizeram aqui em Cascavel, né? Avenida Brasil aí, né? Quando a gente chega ali, é legal ver a avenida, assim, não sei como que é a percepção de vocês aqui legal. Em relação, né? Mas a gente percebe como uma coisa boa, né? Então, é isso que Foz do Iguaçu, ela tá, eu percebo, né? E se as gestões aí futuras, né? Direcionarem para isso, né? Visando um plano diretor, uma revisão do plano diretor com esse olhar, eu acho que Foz do Iguaçu é cada vez melhor. Eu sou suspeito de falar de Foz do Iguaçu porque eu nasci lá, eu amo Foz do Iguaçu e a gente está sempre, né, tentando ver a cidade com bons olhos, fazer as coisas boas, né, para que realmente melhore. Mas eu acho que a cidade tem esse olhar, assim, ela tem essa preocupação, né, e está caminhando cada vez para essa direção de melhorar e criar uma cidade gostosa de estar, né, não só para o iguaçuense, mas para quem vai lá nos visitar. E muita gente vai lá, né? Muita gente. Aceitou a vocação que é o turismo, né, e direcionar e pensar o melhor, não só para quem está indo lá, mas para a população. Explorar isso na sua... Porque a gente comenta muito agora, né, nessa época política, a gente ouve muito, né, da falta, o potencial que Foz do Iguaçu tem. Total. Né? A gente tem um potencial muito grande lá, né, natural e turístico, né, e que a gente explora muito pouco. Né? Mas só que para explorar esse potencial todo, primeiro, né, tem que explorar, tem que fazer uma cidade pro iguaçuense. O iguaçuense, né, como eu, tem que amar a cidade, gostar da cidade, né, e naturalmente a gente divulga a cidade, né, e as pessoas vêm para lá, são bem recebidas, são cuidadas, acolhidas lá, né, e isso transforma, né, vira uma cultura da cidade. E aí as coisas vão caminhando. É natural que as gestões, né, elas permaneçam e cuidem e protejam essa questão, né? Essa essência da cidade. Que legal. Jorge, o Cascavel. Só fazer um parênteses sobre Cascavel, né? Eu acho que o cascavelense, ele tá tão satisfeito com Cascavel, ele ama tanto Cascavel hoje em dia, que ele é um propagador, né, de Cascavel, né? Inclusive fica bravo com alguém que fale mal, assim. Mas é o que eu falo, hoje o iguaçuense, ele não defende Foz do Iguaçu, a gente precisa, é nossa terra, é nossa essência, né? Sim. E a gente aqui falando e parabenizando já vocês, a gente só ouve falar bem de Cascavel, né? Eu tô sempre aqui, né, a gente tem alguns trabalhos aqui na cidade, e eu tô sempre acompanhando e a gente ouve, né, e vê o orgulho, né, do cascavelense falando de Cascavel, né? Isso é legal. Eu acho que tem que manter, pegando o que o Leandro falou, isso, né? Pensar o que o cascavelense quer, mas óbvio, e o que eu falei antes, é aceitar a vocação da cidade, né? A nossa, a gente sabe que Cascavel é o polo industrial, comercial, é um polo de negócios, então eu acho que a cidade tem que pensar e o poder público tem que encaminhar para isso, para proporcionar o negócio, para fazer os negócios acontecerem, e isso, o negócio gera negócio, né? Então todo mundo vai sair ganhando, né? Então vai sair mais, por exemplo, vai inaugurar shopping novo, quem sabe daqui 5 anos tenham mais shoppings, tenham mais, vai que sai a revitalização da nossa ferrovia, coisa e tal, então tudo isso vai trazendo negócios. Aeroporto sempre melhorando, trazendo mais possibilidades, né? Só de você ter um aeroporto que tem disponibilidade e tem escalas aéreas para o pessoal vir de fora para cá já é uma coisa bacana. E eu sempre falo, né, que eu estudei lá em Curitiba, então o pessoal sempre tem aquele, digamos assim, brincadeira com o pessoal do interior, coisa e tal. E eu falo, Cascavel Cascavel é que devia ser a capital mesmo do Paraná, porque lá é que tem o poder, né? Você viu como o cascavelense gosta de Cascavel, lá é que tem a riqueza. A gente brinca, mas eu gosto muito daqui, né? Apesar de ter morado fora, eu não tive essa dificuldade de voltar para cá, porque aqui é muito bom e cada vez está melhorando. Quanto mais vai chegando, digamos assim, aproximando dos grandes centros, vai melhorando cada vez mais, porque aqui a gente tem uma qualidade de vida muito boa, né? Não dá para reclamar muito, tem oportunidade para todo mundo, e eu acho que é isso que a gente tem que continuar, né? Voltar para o público, ver o que o público precisa, ver o que o povo precisa e trazer os investimentos voltados para isso, né? Legal. Eu estava ouvindo com bastante atenção e você falou numa situação, uma palavra que eu acho que diz muito, ou é essencial para que define as situações, é vocação, sabe?
as cidades ou o gestor deve tentar identificar qual é a vocação para aquela cidade, para aquele município, para aquela região. Foz do Iguaçu é muito nítido isso, sabe? E como também percebo que Cascavel tem uma vocação muito clara, é o sucesso. É o progresso. Aqui o polo regional, eu sempre falo que eu tenho cliente de Foz do Iguaçu que investe aqui, eu tenho cliente, sabe, da Roraima que investe aqui, eu tenho cliente de Rondônia que investe aqui, tenho cliente de Toledo que investe aqui, de Foz, como já falei. Quer dizer, Cascavel tem esse poder de atração, sabe? Ele surgiu desse entroncamento rodoviário aí lá, na época do desbravamento, vamos dizer assim, da colonização aqui do oeste, e ele continua com essa vocação. E nós aqui temos esse poder de atrair, em função da dinâmica que a própria cidade criou, e, vamos dizer assim, a região toda, de certa forma, acaba vindo para cá, consumindo daqui, na parte de serviço, na parte do comércio em si, a indústria, o serviço, incluindo, quer dizer, não só serviços, engenharia, sim, construção civil, quer dizer, nós temos um grupo aqui, nossos empresários são arrojados, e nós temos empresas aqui que estão em São Paulo, que estão em diversos locais aí, e cada vez expandindo mais. Isso é talento, é vontade de trabalhar. O nosso DNA é vontade de trabalhar, é vontade de progredir, vontade de investir. Quer dizer, nós herdamos dos nossos imigrantes lá do sul que vieram para cá, o pessoal de São Paulo que veio para cá, daqui para o Mato Grosso, daqui para Rondônia, quer dizer, estamos indo para o Brasil inteiro, né? E Cascavel tem essa vontade de progredir, eu percebo isso, por isso que acho que Cascavel vai ser uma cidade fantástica. Já ela é hoje, obviamente, que a gente ama a cidade, né? Eu não nasci aqui, mas minha família morou para cá, veio para cá em 71, sabe, lá do sul. Eu fui para Porto Alegre, estudei, mas voltei para cá, porque eu queria voltar, sabe? Porque é uma cidade, assim, de grande futuro. Mas, assim, eu vejo que a parte, vamos dizer assim, que impulsiona todo, essa vocação para o sucesso, vocação econômica, pegar a indústria, o comércio, toda a parte do agronegócio, claro que é a região como um todo, né? Mas, de certa forma, acaba fluindo para cá. Então, eu acho que Cascavel tem um futuro brilhante. Que bacana. Pessoal, para a gente encerrar, eu quero que cada um deixe as suas palavras finais de fé e esperança para quem está nos ouvindo. Eu começo? Vai lá. Não, eu só quero agradecer. Eu acho que a gratidão é um sentimento, é uma coisa boa, né? Quero agradecer o convite, dividir, né, essa fala com vocês aqui, muito bom, né? Eu já conhecia o Tombini de vista, assim, só acompanho aí os trabalhos de vocês, né? São referência aqui em Cascavel. E é muito bom poder estar junto, né? Acompanho já a Fungel, temos trabalhos aí juntos também, né, Vinícius, em algumas coisas. Conheço seu pai lá já de bastante tempo. Então é sempre bom, né, estar com os amigos. Uma pena que não tem um vinho aqui, hoje está frio, né? Mas podia ter um vinho aqui. Pelo horário, né? Já tá na hora, cara, né? Culpa minha. Fala, é 5 da tarde em algum lugar. Já é 5 da tarde em algum lugar. Exatamente. E aí, mas é pra gente gerar outras oportunidades como essa também, né? Talvez não aqui na mesa do podcast aqui, mas em outras situações que a gente numa mesa, né? Em uma mesa. Muito bom. Então, só gratidão mesmo, agradecer, né? E deixar o Costa Fizinos, nossa empresa, à disposição também, né? De participação aqui do Sinduscom, né? Que a gente está sempre envolvido também com as ações aí do Sinduscom, e é muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, né? Primeiramente o Vini, o pessoal do Sinduscom pelo convite aí, né? Dividir a mesa com o Leandro, aprendendo bastante coisa, como eu falei, né? A gente sempre está aprendendo bastante coisa, né? Sempre onde a gente vai. E gratidão mesmo, né? Sempre coisas novas também, né? E eu acho que o Sinduscom inovando, trazendo essas conversas, porque é para o público aqui, né, do sindicato, né, e é sempre bacana trazer experiências diferentes, né, porque tem muita gente começando, né, assim como meu pai começou lá 40 anos atrás, deve ter gente que está começando também, e é bacana você ter essas experiências, talvez ajude alguém, né, a conduzir, a abrir a mente, talvez, poxa, não pensava nisso, não cuidava disso, vou melhorar, para sempre a gente balizar e trazer, né, para cima, né, a gente selecionar pela qualidade, né, não pela quantidade. Então, agradeço o espaço, agradeço o convite e muito bacana estar aqui com vocês. Valeu, Jorge.
Meu filho falou tudo. Mas exato. Não, agradecer exatamente ao convite. Quando veio o convite lá, eu falei, no meio do expediente, sempre na correria aí, mas tudo bem. Eu fiquei sabendo que era o Vinícius que conduzia. Eu falei, não, vamos lá então bater um papo. Mas assim, eu fiquei sabendo ontem que o colega viria aqui, muito satisfação em poder estar contigo também. E a gente se coloca sempre à disposição, aí eu incentivo muito o meu filho a vir para o Sinduscom. Eu não tenho vindo muito, mas quero ver se consigo voltar, porque nas reuniões tem as reuniões simultâneas em outras situações. Vou tentar faltar uma vez por mês lá para vir para cá. Mas eu gosto, a entidade é uma coisa importante para a nossa atividade. Eu sempre fui bastante envolvido com a questão da profissão, da associação. Ex-presidente da eu já fui 2 gestões na IAC, a gente fundou aqui uma época uma sociedade de arquitetura, só os arquitetos, para tentar trazer o arquiteto para dentro da associação. Funcionou por um tempo muito bem, depois acabou se fundindo novamente a associação. Eu fui conselheiro federal pelo CREA Paraná, na época que os arquitetos faziam parte ainda disso, quer dizer, então lá por 95 até 2000 e pouco, fui muito envolvido, né, como dizer assim, com as entidades. Por isso que eu digo, agora vou ter que cuidar um pouquinho de mim também, né, mas assim, eu acho que é fundamental para as atividades, para as profissões, esse ponto de encontro, de convergência, para poder conversar, trocar experiências e fazer algumas ações assim que individualmente você não faria, ou não tem condições de fazer. Enquanto uma entidade, uma associação, um sindicato, você tem um espaço já disponível para poder levar as demandas e tentar contribuir de alguma forma no poder público. Afinal, é importante ter a sociedade, vamos dizer assim, organizada, ativa, né, para poder dar um feedback para o governo também, para os gestores. Então é isso, Vinícius. Muito obrigado pela convivência, obrigado, Giorgio, e quem sabe um dia a gente volta a falar de novo. Isso aí. E na mesa não esqueça também, nós temos que sentar. Pode ser em Foz, viu? Pode ser em Foz ou num país vizinho. Nada mal. Dá para escolher, né? Dá para escolher. Tá bom. Bom, agradeço você que assistiu mais um episódio aqui do Sinduscast. O Sinduscom Paraná Oeste está de portas abertas. Aqui a gente reúne as empresas, né, que estão dentro do setor da indústria da construção civil para trazer melhorias, para trazer evolução profissional, e esse espaço aqui é para isso, para ter um bate-papo, para que você, como o próprio Jorge falou, para que você pegue um aprendizado de pessoas que têm uma experiência adquirida já e possa conduzir também o seu negócio. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, à construtora JL, à construtora SF, Chimansky Fávero e a Pedal Imóveis por estar parceiros aqui conosco. É isso, muito obrigado e até a próxima.